Bom, pessoal, joia? Nós vamos continuar as nossas aulas aí falando a respeito aí de termodinâmica, né? Hoje nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica. Para você que já viu aí transformações gasosas, né? Já viu trabalho, né? Nós vamos falar a respeito da primeira lei. Pessoal, nós já vimos aí que os gases eles têm uma capacidade de expansão muito grande, né? E isso daí vai envolver aí troca de energia. Então, baseado nesse conceito de você ter assim conseguir ter um aumento de energia assim de um sistema, né? E poder utilizar essa energia para realizar o trabalho, né? É que essa primeira lei da termodinâmica foi baseado, né? Então vamos supor, tá, gente? Para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos dizer aí um sistema, tá? Que ele recebe uma certa quantidade de calor. Essa quantidade de calor, gente, ela pode fazer um aumento da variação da energia interna, certo? Então ela está recebendo calor, então energia interna, ela está relacionado aí também com a agitação das partículas do corpo, né? Tá? Então o que, que vai acontecer, né? Aumenta a temperatura, vai aumentar a energia interna desse sistema e esse sistema ele pode ainda realizar um trabalho, né? Ou seja, tá, gente? Ele vai utilizar essa expansão aí do gás, né, do vapor, enfim, para realizar trabalho de alguma maneira aí. Tá? Depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai entrar em detalhes melhor aí sobre como isso daí é realizado, tá certo? Então, ó, esse sistema, tá, gente, ele pode tanto receber calor como perder calor, tá? Então, se o sistema ele recebe calor, como essa seta aqui tá indicando, né? Então, nós vamos ter uma quantidade de calor positiva, tá? Se por acaso esse calor estivesse saindo, né, vamos dizer, né, essa quantidade de calor seria negativa aí, tá bom? Ah, mesma coisa nós temos aí o trabalho, tá, gente? O trabalho aí, se for um trabalho aí de expansão, seria um trabalho positivo, né? Ó. E se for um trabalho de compressão, um trabalho negativo, como nós vimos ali, né? A hora que a gente estava falando aí de trabalho de um gás, né? Pessoal, então o que, que acontece? Tá, ó. A fórmula que relaciona essas três grandezas, que é a primeira lei aí da termodinâmica, certo? Delta U, gente, é variação de energia interna. O Q é quantidade de calor. E essa letrinha tal aqui é o trabalho. Percebam que no sistema internacional, tá, gente? Todas essas grandezas aqui são em Joule, né? Tanto ΔU quanto o Q quanto o trabalho, né? Tá certo? Então, para aqui tá detalhado aqui para vocês, tá, gente? O que vem a ser cada uma das letrinhas aí, tá? Ó. ΔU, variação da energia interna, o tal, trabalho, e o Q, a quantidade de calor, tá certo? Essa fórmula aqui, tá, gente, que vem a ser aí a primeira lei da termodinâmica, né? Ó. Então, ou seja, um sistema que recebe calor, ele pode realizar trabalho, ele pode ter uma variação de energia interna, né? Quando eu falo variação de energia interna, tá, gente, pode ser tanto para mais quanto para menos, certo? A gente pode ter uma energia interna final maior ou uma energia interna final menor, tá ok? Então depois nós vamos ver mais detalhes aí, tá? Pessoal, uma coisa que eu gostaria de que vocês
soubessem nesse primeiro momento, são os sinais, tá? Então, ó, o ΔU, pessoal, ΔU, variação da energia interna, né? Então, o que acontece? Se o meu ΔU for positivo, ou seja, a energia interna final for maior do que a inicial, tá? O que vai acontecer com a minha temperatura, tá? Ó, a minha temperatura está aumentando. E se o ΔU for negativo? Tá? Então quer dizer o quê? Que esse sistema está perdendo energia interna, tá? Então, temperatura diminui. E se o ΔU for igual a zero, ou seja, né, ó, se não houver variação de energia interna, aí a temperatura vai permanecer, tá, gente? A temperatura ela vai ficar aí constante, certo? Então, ó, trabalho. O que seria um trabalho positivo, gente? Nós já vimos, né? Ó, só recordando aí, né? Trabalho positivo, pessoal, indica uma expansão, né? Ó, quer dizer o quê? Que o gás está exercendo uma força maior aí no êmbolo, né? Então ele se expande. E se for um trabalho negativo? Compressão. Certo? E se o trabalho for igual a zero, gente? O que acontece? Se o trabalho for igual a zero, gente, nós dizemos aí que esse gás ele vai ter aí um volume constante, tá certo? Deixa eu colocar, eu vou colocar só o V aqui, ó. Volume constante. Tá certo? Então, ó, trabalho zero quer dizer que não houve variação de volume, tá? Ó, então, volume constante. Quantidade de calor, gente. Se a gente fala que essa quantidade de calor é positiva, o que acontece? Quantidade de calor positiva quer dizer que o sistema recebeu calor. Quantidade de calor negativa. O sistema perdeu essas calorias aí, tá? Perdeu, cedeu, tá certo? E se a quantidade de calor for igual a zero? Gente, ó, quantidade de calor igual a zero quer dizer que o sistema não ganhou nem perdeu calorias. Isso daqui nós vamos chamar aí de transformação adiabática, tá? Ó, que eu vou comentar com vocês já já, tá? Bom, gente, ó, vamos lá. Transformação isométrica, tá, gente? Eu já comentei com vocês, né? Ó, quando nós temos uma transformação isométrica, né? Quer dizer volume constante, ela é chamada de isocórica também, certo? Se a transformação é isométrica, o volume vai ser constante, então o que acontece? Variação de volume é igual a zero, né? Então meu trabalho, pessoal, vai ser zero. Tá ok? Como é que fica o calor? O calor, gente, nós podemos calcular com essa fórmula aqui, ó. Ó, CV quer dizer calor específico a volume constante. Tá certo? Ó, N, número de mols, tá certo? O CV seria o calor específico, só que a gente chama calor específico molar, tá, gente? Ok? Por isso que a gente utiliza o N, número de mols, tá? Então a gente chama calor específico molar. Delta θ aqui seria a variação de temperatura, tá ok? Pessoal, como é que ficaria aí a primeira lei? Gente, ó, eu já comentei com vocês aqui, né? A primeira lei ela é assim. O que acontece, pessoal?
Como o trabalho é igual a zero na transformação isométrica, né? Então eu vou cancelar aqui o trabalho. Ó. Então vai ficar o quê? Ó? ΔU igual a Q. Então, ou seja, se ele receber calorias, variação de energia interna aumenta. Se ele perde calorias, variação de energia interna dá negativa. Não? Tá ok? Como o meu Q pode ser calculado com essa fórmula aqui, ó, então eu poderia calcular a variação de energia interna também com essa fórmula aqui, ó, tá? Tá ok? Então, fica aí uma dica aí para transformação isométrica aí, tá bom? Pessoal, um exemplo aí de exercício, tá? Ó. Nós temos aí, ó, 3 mols de um gás ideal, tá certo? Inicialmente a 400 Kelvin, sofrem uma transformação isométrica, né? Ó, recebendo 750 joules na forma de calor. Pessoal, então se ele recebeu, esse 750 é positivo, tá certo? Então, ó, ele recebeu 750 joules, tá ok? Quer saber aí qual é o trabalho e qual é a variação de energia interna. Pessoal, trabalho, como ele falou que é uma transformação isométrica, então esse trabalho aí é igual a zero. Ó. Então você pode falar que o trabalho é igual a zero por ser uma transformação isométrica, né? Ó. E o ΔU? ΔU não é Q menos o trabalho? Como o trabalho vale zero, então ΔU vai ser igual ao Q? 750 joules, tá? Então a minha variação de energia interna vai ser positiva. Aí ele está perguntando aqui o que acontece com a temperatura. A temperatura aumenta, né, gente? Se o meu ΔU for positivo, indica que a temperatura aumenta. Tranquilo o exercício, né, gente? Um exercício bem fácil. Primeira lei da termodinâmica também não é nada muito complicado, tá, gente? Tranquilo, tá? Não é um conteúdo assim que seja muito complicado, não. Tá bom? Pessoal, transformação isobárica, né? Quando nós falamos isobárica, nós estamos falando de mesma pressão, tá certo? A palavra baros, tá? Indica pressão, iso, né? Mesmo pressão, tá bom? Então, ó, gente, ó, na fórmula da primeira lei da termodinâmica, não tem nada que está relacionado aí com a pressão. Então, ou seja, o trabalho, gente, vai ser normal, tá? Não vai ter nada alterado. Eu posso calcular o trabalho, ó, pressão vezes a variação de volume, como eu já comentei com vocês na aula passada, tá certo? Pessoal, daquela fórmula de Clapeyron lá, né, ó, aquela equação, eu também posso calcular, ó, o trabalho com essa fórmula aqui, ó. N vezes R vezes variação de temperatura, tá? São duas fórmulas, a gente utiliza mais essa daqui de cima, tá? Mas enfim, se eu tiver essas informações, eu também consigo calcular o trabalho. Calor, pessoal, tá? Lembra daquela outra fórmula, né, que eu coloquei para você o CV, que é calor específico molar, né, a volume constante. Aqui, como é a pressão constante, ó, a gente coloca CP, tá? Então, ó, o N é o número de mols, Cp é o calor específico molar, a pressão constante, e o delta θ aí, né, ó, ou delta T maiúsculo, né, gente, a variação de temperatura aí, certo? Por último, pessoal, como é que vai ficar a primeira lei? Tem alguma coisa aqui que vai ser alterado, gente? Tem alguma coisa que vai ser cancelado? Não, pessoal, não tem, certo? Nós temos aqui, ó, vamos ter o trabalho, nós vamos ter o que, certo? Então, se eu fosse substituir os valores aqui, ó, quem é o meu Q? N. E o trabalho, né? Ó,
quem é o trabalho? Eu poderia colocar aqui, né, ó, pressão vezes a variação de volume, ou esse daqui, né, ó. Como essa fórmula aqui está trabalhando aqui com o número de mols, então vamos colocar essa daqui com o número de mols também, ó. Tá certo? Pessoal, segundo exemplo para vocês, ó, um exemplo também tranquilo aí para vocês. Você tem aqui esse gráfico, ó, o setinho aqui tá para cá. Então, ó, é um gráfico PV, pressão e volume. Então está indicando aqui que o volume está diminuindo. E aí ele pergunta exatamente isso. Ó. O gás sofreu expansão ou compressão? Compressão, né? O volume diminuiu, então é uma compressão. Qual foi o trabalho? Trabalho, pessoal, como nós temos a pressão e o volume, eu posso calcular com isso. Então a minha pressão, 6 vezes 10 a quinta, o volume 0,3, né? Ok? Então, ó, esse meu trabalho vai ser... Ah, um detalhe, né, gente? Como é uma compressão, tá, gente? Então, esse volume ele está diminuindo 0,3, tá? Então, esse trabalho aqui vai dar negativo 1,8 vezes 10 a quinta joules, certo? Variação da energia interna é positiva ou negativa? Gente, ó, se o meu trabalho é negativo, né? E eu tenho que analisar a pressão e o volume. Numa transformação isobárica, tá, gente? Se eu tiver uma compressão, essa variação de energia interna vai ser negativa, tá certo? Tá saindo de uma temperatura maior e vindo para uma temperatura menor, tá? Então esse ΔU aqui, ó, é negativo. Eu tinha dado uma dica para vocês, né, ó? Quanto mais afastado aqui desse ponto, né, ó, maior vai ser a temperatura, certo? Então a gente tem que fazer uma multiplicação PV, né? Ó, não precisa nem transformar, tá, gente? 6 vezes 0,1 vai dar 0,6, né? 6 vezes 0,4, 2,4. Então, como deu uma multiplicação maior, então quer dizer que a pressão aqui, desculpe, a temperatura é maior do que aqui, tá certo? Então, temperatura diminui, meu ΔU negativo aí, ok? Pessoal, cálculo de calores específicos molares, tá? Quando nós trabalhamos aí um gás monoatômico, tá? Eu posso calcular, isso daqui eu tô falando, tá, gente? A volume constante, tá? Isso daqui, ó, a volume constante. Por isso que eu estou utilizando o CV, calor específico molar a volume constante, tá bom? Então, o calor específico seria 3 meios do R. Esse R aqui é o R da constante universal dos gases aí, tá bom? Se o gás for diatômico, CV igual a 5 meios de R. E um gás poliatômico, gente, o CV vai estar entre 3 e 4,5. Pode ser aí um valor entre esses valores aí, tá ok? Para obter os calores específicos molares de pressão constante, tá, gente? Que é o CP, eu posso utilizar essa relação aqui, ó. CP vai ser CV mais R. Essa relação, tá, gente? É a relação de Mayer. Tá ok? A gente pode determinar desse jeito aí. Pessoal, variação da energia interna em qualquer transformação, tá? Ó. Gente, vamos supor que eu tenha qualquer uma transformação, eu quero calcular, tá? Eu poderia utilizar essa fórmula aqui, ó, variação da energia interna, seria o calor específico a volume constante dividido por R, né? PV menos o P0 V0 aí, tá certo?
Pessoal, nós também podemos utilizar uma outra fórmula, tal, que seria essa daqui. Só que daí vai aparecer algo meio diferente aqui para vocês. Ó. Perceberam aí? O que tem de diferente aí? Não. Que é isso aqui, né, gente? Pessoal, isso daqui, ó, é o expoente de Poisson, tá certo? Esse gama esquisitinho aqui, ó, tá? Certo? Pessoal, esse gama, ele na realidade, ele seria a relação entre os dois calores específicos aí, ó, tá? Entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante, tá certo? Então vamos dizer, eu poderia calcular a variação de energia interna utilizando ou essa fórmula ou essa, tá, gente? Aí depende do que você tem. Se eles derem um expoente de Poisson aqui, você pode utilizar essa fórmula aqui, tá ok? Pessoal, continuando aqui. Transformação isotérmica, não? Transformação isotérmica, nós vamos falar aí de uma transformação que é feita à mesma temperatura, tá ok? Ó? Então, ó, aqui eu tenho uma isotérmica, né? Ó, uma isoterma que nós falamos, né? Então, o que acontece? Eu já falei para vocês quando a gente estava falando lá de transformações gasosas, que ao longo dessa curva a temperatura é a mesma. Então, se você pegar qualquer ponto aqui dessa curva e fizer aqui, ó, pressão vezes o volume, né, vai ser sempre o mesmo valor aí, essa multiplicação, tá? Então, o que acontece, tá, gente? Vamos compreender um pouquinho mais. Se a transformação for de A para B, então eu estou falando aí de uma expansão, né? Ó. O volume menor vai até um volume maior, tá? Então, ó, o volume final é maior do que o volume inicial, tá certo? O que acontece com o meu trabalho? Não, o trabalho é positivo. E se for de B para A? Aí o volume final é menor do que o volume inicial. Então é uma compressão, esse trabalho é negativo. Tá certo? Então, ó, a temperatura ela está relacionada, gente, com a variação de energia interna. Então, naquela fórmula da primeira lei da termodinâmica, ó, o que acontece? Se a temperatura permanece constante, lembra lá daquela primeira folha que eu mostrei para vocês, né? Ó, temperatura constante, a variação de energia interna vale zero, tá? Não tem variação de energia interna. Então, o que aconteceu? A minha quantidade de calor vai ser igual ao trabalho, tá? Então, toda a quantidade de calor que ele receber, ele vai utilizar aí para fazer uma expansão, né? E se ele perder calorias, vai ter aí uma compressão, tá bom? Pessoal, continuando aqui, ó. Terceiro exemplo aí. Vamos supor que eu tenha aí 1 mol de água a 100 graus Celsius, tá certo? E ele está recebendo, ó, uma quantidade de calor que vai fazer ele transformar em vapor a 100 graus Celsius, tá?
nós temos aqui uma pressão, 10 a quinta newtons por metro quadrado. Eu tenho o calor latente de vaporização, que eu quero saber qual é a variação de energia interna desse gás aí. Tá bom? Gente, ó, acabei de falar para vocês aí que a variação de energia interna está relacionada com temperatura, né? Só que daí eu estou falando aqui que a temperatura está sendo mantida a mesma, né? Tá? E aí eu comentei com vocês, né? Se não tem variação de temperatura, né? Nós não teríamos aí uma variação de energia interna. Só que isso daí, tá, gente, não serve para mudança de fase. Quando é uma mudança de fase, você tem um aumento de energia interna e a temperatura permanece a mesma, tá? Então, para mudança de fase, há variação da energia interna, tal, mas nós não temos a variação de temperatura, tá certo? Então vamos lá, gente. O que dá para a gente calcular aí, tá? Primeiro, gente, ó, eu não tenho o volume de gás aí, né? Ó. Eu só tenho pressão, só tenho temperatura, mas eu não tenho volume. Então a primeira coisa, vamos achar aí qual é o volume desse gás aí, tá? Pressão, gente, 10 a quinta. Como o meu R é sistema internacional, então eu vou deixar o 10 a quinta mesmo. Número de mols 1. O R 8,31. Temperatura, pessoal, 100 graus Celsius eu tenho que transformar para Kelvin, não se esqueçam, tá? Então mais 273, ó, vai dar 373 Kelvin aí. Tá certo? Pessoal, esse volume aqui, ele vai dar 31 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos aí aproximadamente. Ó. Certo? Eu tenho volume, tá, gente? Eu não tenho a massa, né? Mas eu poderia, como eles estão falando aqui que 1 mol de água, tá? 1 mol de água, pessoal, tem 18 gramas, né? Ó. Tá certo? Então, ó, a massa, no caso aí, quanto que vale 18 gramas, né? Ó? 18 vezes 10 a menos 3 quilos. Não se esqueçam que a gente tem que trabalhar aqui tudo sistema internacional, né? Pessoal, só que o que acontece, tá, gente? A densidade da água, ela vale aí 1 quilo por litro, tá certo? Então, ó, 18 vezes 10 a menos 3 quilos seria a mesma coisa disso daqui em litros, tá certo? Então, ó, eu poderia falar aí que seria 18 vezes 10 a menos 3 litros. Transformei em sistema internacional? Ainda não, né, gente? Litros não é medida do sistema internacional, tá? Então, o volume aí seria 18 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? Ó. Pessoal, perceba que deu um valor muito pequeno, tá certo? Em relação a esse volume aqui, tá? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, né, para ficar mais ilustrado isso daqui, né? Ó, vamos dizer, 31 vezes 10 a menos 3 seria 0031. Tá certo? 18 vezes 10 a menos 6, gente, o que seria? 0,00018, tal. Então esse valor aqui em relação a esse é muito insignificante, ó, em relação a esse, tá? Então vamos dizer, por que eu estou calculando esse volume, tá, gente? Porque para calcular o trabalho eu não preciso da variação de volume.
A minha fórmula de trabalho é essa daqui, ó. Trabalho é pressão vezes a variação de volume. Então, ó, como a variação de volume é muito insignificante aqui, né? Esse volume, né? O volume inicial é insignificante. Eu vou trabalhar com esse volume final aqui, ó. Então, eu vou pegar a pressão vezes a variação de volume, que eu vou considerar só essa daqui, tá, gente? Porque esse daqui é muito pequeno, tá ok? E já vou calcular o trabalho aí direto. Então vai dar... Aqui vai dar... Vamos dizer 31, não. Então vai ficar 31, 10 a menos 3, com 10 a quinta, 31 vezes 10 ao quadrado. Joules aí, ó. Então eu tenho o trabalho aí. E a quantidade de calor, ó. Ó, para chegar no ΔU, tá, gente, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. ΔU não é Q menos o trabalho, ó. Então eu achei o trabalho, agora eu tenho que achar o Q. Quem que seria o Q? O Q, gente, né, ó, aqui eu tenho calor latente e eu tenho a massa, né, ó. Certo? Então, ó, o que eu poderia fazer, ó? Esse calor latente é joules por grama, tá ok? Esse gás não tinha 18 gramas? Aqui, ó, 18 gramas. Então eu vou utilizar a fórmula do Kmol, calor latente aí de vaporização, né? Ó, esse gás está vaporizando. Então massa 18 gramas, calor latente 2.256. Como é joules por grama, eu coloco a massa em gramas, tá certo? Prestem atenção, ó, nessas unidades aí, tá? Eu coloquei a massa em gramas, faço a multiplicação, ó. Então vai ficar 406 vezes 10 ao quadrado joules. Pronto, gente. Agora eu posso calcular aqui a quantidade de calor. Então a quantidade de calor, 406 vezes 10 ao quadrado, eu vou fazer menos 31 vezes 10 ao quadrado, né? Então eu vou ter aí que a minha variação de energia interna vai ser 375, né? Vezes 10 ao quadrado, né? Quiser escrever um pouquinho melhor, 3,75 vezes 10 à quarta joules aí. Tá ok? Pessoal, e por último a transformação adiabática, tá? Transformação adiabática, como eu falei, é aquela que a quantidade de calor é igual a zero, tá? Então, ó, a minha variação de energia interna vai ficar igual a menos o trabalho, tá certo? Então, nós teríamos aqui, ó, um trabalho positivo, um ΔU negativo, tá? Mesma coisa aqui, ó.